A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Um instante, pessoal. Isso, ajeitando aqui. Boa tarde a todos. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui nessa série, de lives de estudo bíblico sobre a Igreja de Cristo e os últimos dias. Biblicamente, nós estamos vivendo um período que é chamado dos últimos dias. Nós olhamos historicamente para a Igreja de Cristo e nós vemos a Igreja primitiva, na época em que o Senhor Jesus ele vem à Terra e ele inicia a Igreja. E então nós temos agora esses últimos dias da Igreja na Terra, esses últimos dias que antecedem a segunda vinda do nosso Senhor. Amém? Então é sobre isso que nós vamos estudar ao longo dessas lives. É um período de estudo bíblico mesmo, aquilo que o Senhor me direcionou para esse tempo é estudar com os irmãos, estudar com a Igreja de Cristo sobre esse período. Então, para a gente poder começar, antes de nós orarmos aqui, quero te convidar algumas pessoas, Toca aí no aviãozinho, manda para algumas pessoas que possam se interessar pelo assunto e daqui um minutinho nós vamos orar e iniciar. Eu também vou convidar aqui algumas pessoas, faça isso também e nós vamos conversar aqui sobre esse tema tão importante que é Apocalipse. Então vamos convidar aqui, eu também estou fazendo isso, então provavelmente você vai ver aí um pouquinho de movimento na tela, porque eu também estou convidando pessoas aqui. Amém? Então vamos orar e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto tão importante, que eu preparei para falar aqui com os irmãos. Se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, feche seus olhos, fale com o Senhor, peça para Ele te instruir nesses dias, que sejam dias de ensino, de instrução da parte de Deus, de aprendizado daquilo que o Senhor quer nos ensinar em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra ela é tão rica, ela é tão preciosa, ela é tão clara. Senhor, ela é tão poderosa nas nossas vidas, como nós precisamos nos alimentar da Tua Palavra, precisamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós, para a sua igreja, para o teu povo nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa temporada, Senhor, nessa estação, onde existem, Senhor, tantos ensinos distantes da tua palavra, Senhor, tantas pessoas que ministram e ensinam coisas que não têm fundamentação bíblica nenhuma, que não estão, Senhor, alinhados com a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, despertar, Senhor, homens e mulheres sedentos por conhecer a tua verdade, as tuas sagradas escrituras, e que o Senhor levante, Senhor, mestres na palavra, Senhor, para ensinar a sã doutrina, mestres para ensinar o teu povo com graça, com sabedoria, com unção. Senhor, em Oséias,
a tua palavra nos declara que o teu povo perece por falta de conhecimento, então nos dá o conhecimento que vem do Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine a mente, nos dê toda sabedoria, conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras que nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, quarta passada, né? Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o ensino dos nicolaítas, né? O que é o ensino dos nicolaítas? Nós vamos encontrar isso descrito no capítulo 2 de Apocalipse. E o ensino dos nicolaítas naquela época e no sistema religioso de hoje ainda vigente é o tipo de ensino que impede com que os discípulos de Cristo cresçam e amadureçam na fé, né? Então, infelizmente, a gente vê muito isso ainda dentro da Igreja do Senhor. Para alguns é mais conveniente que o discípulo ele permaneça debaixo das asas, sem entendimento, sem crescimento espiritual, e isso está diretamente associado ao ensino dos nicolaítas. Então, se você não assistiu a live de quarta passada, ela ficou aí no meu feed, você pode entrar depois e assistir. E hoje eu quero migrar para essa introdução, né, às 7 igrejas de Apocalipse. Primeiro, Apocalipse é algo que praticamente não se vê sendo pregado nos púlpitos, né? Nós sabemos que tanto porque algumas pessoas não têm o conhecimento que precisariam ter para poder ministrar sobre Apocalipse, ou alguns também não têm o interesse em entrar nesses assuntos escatológicos para ensino da igreja, né? Nós entendemos que esse é um tema completamente pertinente e importante para esses últimos dias. Quando nós olhamos hoje para o cenário mundial que nós estamos vivendo, tudo está encaminhando para os sinais descritos em Apocalipse, né? E lembrando que quando nós vamos ler Apocalipse, que é o livro da revelação, nós precisamos ter em mente também, né, os profetas. Então existem textos de Zacarias, textos de Ezequiel, textos de Daniel, que serão extremamente importantes para esse momento, né, de compreender Apocalipse e o próprio Evangelho. Quando, por exemplo, nós pegamos ali o sermão profético do Senhor Jesus, Mateus 24, Mateus 25, são textos em que o próprio Senhor ele está nos dizendo de tudo aquilo que aconteceria no fim. Então nós vamos ver menção de guerras, isso nós temos visto, né? Hoje temos algumas guerras que têm acontecido já há bastante meses ou algumas até há anos na África, por exemplo. Existem guerras, existem os rumores de guerra como descritos na palavra, né? Fala-se sobre as guerras, os rumores, existem pestes, doenças. Se você olhar os jornais, a cada dia novas doenças estão aparecendo, né? Existem todas essas coisas que estão preparando um cenário que de certo modo contribuirá para a volta de Cristo. E é tão interessante que hoje, ontem eu conversava sobre isso com a minha esposa, hoje, com o uso da inteligência artificial que está diretamente ligado a esse sistema do fim, o engano será muito grande, né? Quando nós olhamos ali para os cavalos ali de Apocalipse, o primeiro cavalo ele vai estar representando o engano, e nós já temos visto esse engano atuando no mundo, né? Uma das coisas mais comuns hoje são as pessoas olharem e perguntarem: isso é verdade ou é IA? Porque hoje já não dá mais para acreditar em qualquer vídeo que vemos, em qualquer foto que vemos, em qualquer anúncio que vemos,
Porque hoje a inteligência artificial ela já tem essa capacidade de gerar um engano. E o ritmo que isso tem crescido é um ritmo extremamente absurdo, né? Eu me recordo quando em 2022 ou 2023 nós ainda morávamos em Santa Catarina e eu lembro que eu estava assistindo uma live do pastor Lamartine Pozella em que ele falava, olha, né, com a internet 5G, com a inteligência artificial avançando, vai haver um momento que vai ser tão complicado porque pessoas vão postar vídeos com a sua voz, com a sua imagem e vai parecer que é você que estava fazendo aquilo e você vai ter que lutar para provar que não era você. E eu ouvi isso em 2023 e eu pensava, meu Deus, parece que isso é algo tão distante, parece que, né, vai demorar para isso acontecer. Já é uma realidade hoje, 3 anos depois. Então nós temos visto, né, uma aceleração desses acontecimentos que preparam para a volta de Cristo. E tudo isso que você tem visto na mídia falando de guerra, de OVNIs, de ETs, tudo isso faz parte de um cenário que esse sistema que rege o mundo está preparando, né? Então, o que nós temos que fazer como discípulos de Cristo? Mergulharmos nas Escrituras, aprendermos das Escrituras, continuarmos orando, continuarmos buscando, continuarmos nos consagrando para que cada dia mais estejamos preparados para viver esses últimos dias, né? Hoje nós vivemos já uma época em que o celular ele se tornou praticamente essencial na vida das pessoas, né? A grande maioria de nós já não sai mais com um cartão bancário, é só o celular, e se o celular descarrega, você já não consegue fazer coisas, né? Esses ensaios que existem aí nas redes, então às vezes é um Instagram ou é um outro aplicativo que para de funcionar, às vezes é o aplicativo do banco que para de funcionar, e tudo isso é um ensaio, um preparo para um grande reset que está por vir. Então, ou seja, tudo daqui para frente vai ser muito rápido, muito acelerado, né? E nós precisamos também acelerar a busca, o crescimento e o aperfeiçoamento no conhecimento das Escrituras. Então, nós estamos nesse momento essencial de conhecer o livro de Apocalipse, né? Então, eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe, por favor. Se você não tem, ouça com bastante atenção, tá? Lembrando que essa live ela vai ficar salva aqui. Depois você pode assistir, compartilhar, enviar para outras pessoas também. Então o livro de Apocalipse começa com o próprio significado Apocalipse, tá? No grego, quando nós pegamos essa palavra no seu original, muita gente já fica assustado com a palavra. Eu conheço cristãos que leem a Bíblia toda, mas não leem Apocalipse porque tem medo. O intuito não é gerar medo, é exatamente o significado deste termo Apocalipse, que é o quê? Revelação. Então Apocalipse nada mais é do que o livro da revelação, onde o próprio Cristo ele vem revelar tantas coisas para a sua igreja. Então ele começa assim. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, preste bastante atenção. Começa exatamente assim, verso de número 1. Revelação de Jesus Cristo. Então o que é Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Nós estamos lendo.
Feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, estamos vivendo os últimos dias. E aqui nós temos uma saudação, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha que promessa maravilhosa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí agora nós continuamos aqui com a visão de João. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino. Eu e João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Glória a Deus, palavra do Senhor. Queridos, então o apóstolo João, o discípulo amado de Cristo, ele tem uma experiência profunda com o Senhor. João, ele está exilado na ilha de Patmos, e ali ele tem uma visão. Ele vê o Senhor não como ele conheceu o Senhor Jesus quando, alguns anos antes, ele caminhou com o Senhor. Ele não vê o Senhor como um homem normal, como ele via ali. Ele não vê o Senhor como aquele que foi pregado no madeiro, todo machucado, traspassado pelas nossas feridas. Não, mas ele vê o Cristo ressurreto e em toda a sua glória e poder. Então, João, primeiramente, ele tem uma visão
tremenda e, por que não dizer, até assustadora aos olhos naturais. Se você olhar aqui a descrição como ele vê o próprio Senhor, olha lá, vi 7 candelabros e no meio dele alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É tão interessante que quando ele chega para falar da voz, ele vai dizer que a voz do Senhor ela era como a voz de muitas águas. E sua voz como o som de muitas águas. Eu me lembro quando nós estivemos nas cataratas do Iguaçu, né, ali no Paraná, divisa com a Argentina. E quando você entra bem ali no meio das cataratas, o som é um som tão alto, tão alto, tão alto, que não tem como a gente não imaginar o poder e a grandeza dessa voz que João ouviu, porque a palavra descreve a voz do Senhor como o som de muitas águas. E quando muitas águas estão juntas, é um barulho muito grande. Então João, ele olha e ele vê o Cristo ressurreto em poder, em majestade, vestido com roupas brancas, uma veste que chegava até os pés, um cinturão de ouro, sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, né? Tão brancos, tão alvos quanto a neve, seus olhos eram como chamas de fogo, os pés como um bronze reluzente na fornalha e sua voz com os sons como o som de muitas águas. E quando João ele tem essa imagem de Cristo, ele tem medo. A palavra diz que ele caiu. Olha lá, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Então eu acho isso tão maravilhoso, porque aqui o próprio Jesus ele já está dizendo que dentro desse livro de Apocalipse, dentro da revelação, uma das coisas que nós precisamos entender é isso: não tenha medo. O propósito não é gerar medo, o propósito é trazer luz, é trazer clareza, é trazer revelação para que haja um preparo. Se eu sei que estamos prestes a passar por tempos difíceis, eu vou me preparar de diversos modos para isso, em oração, em jejum, em suprimentos, em estruturas que possam nos auxiliar de acordo com aquilo que a palavra fala. Então, depois dessa experiência, o Senhor Jesus ele vai dizer, ele olha ali para João e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu comecei e eu termino todas as coisas. Eu sou aquele que vive, não estou morto, eu sou aquele que vive, o Senhor dizendo: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. A morte não tem mais poder. Então entenda, querido, primeiramente eu vou ler algumas notas que eu fiz aqui para você, lembrando que nós estamos em uma live de estudo bíblico, então pega seu caderno, se quiser anotar, né? Faça anotações. Apocalipsos no grego vai significar o ato de tornar algo descoberto, exposto, uma revelação de verdade, uma instrução concernente a coisas antes desconhecidas, usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas se tornam parte da sua realidade e manifestações, e diz também respeito ao aparecimento. Tudo isso está dentro da palavra Apocalipse, tá? Então Apocalipse é escrito por João, que era o discípulo de Cristo que estava na ilha de Patmos. E lembra lá atrás que quando os discípulos estavam conversando sobre a morte de cada um, como a maneira com que cada um ia morrer, nós vemos ali que Jesus disse que João ele passaria por um processo diferente deles. João não passou pelo martírio.
todos os outros, né, Pedro, todos os outros discípulos ali de Cristo, eles passaram pelo martírio, né? Eles foram espalhados pela Ásia, alguns por algumas regiões da Europa, outros para o lado da Índia, e eles morreram ali por causa da causa de Cristo, né? Quando a gente lê, por exemplo, o livro dos Mártires, nós vamos ter um relato histórico de John Foxe, nós vamos ter um relato histórico muito detalhado de como foi a morte de cada um desses discípulos. Mas com João foi diferente. E não é que não tentaram matá-lo pelo martírio. Na verdade, o imperador Valério, ele torturou João cruelmente, né? E os relatos históricos dizem que João ele foi jogado dentro de um tacho com óleo fervente, só que ele não morreu. Ele não morreu porque não era a maneira com que o Senhor tinha para ele, né? E João, ele escapou miraculosamente, então ele foi exilado na ilha de Patmos, né? E essa ilha fica lá no mar Egeu. E o que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era uma prisão, né? Como nós vemos hoje aqui, ali na Califórnia tem Alcatraz, né? Que era uma ilha para enviar os prisioneiros. Aqui no Brasil eu conheci a ilha Anchieta, ali perto de Ubatuba, pertence a Ubatuba, né? Que era uma ilha onde os prisioneiros eram enviados, e assim era a ilha de Patmos, no mar Egeu, onde prisioneiros, pessoas perigosas eram enviadas. Então, João ele vai morrer no ano de 103, com 94 anos. Então, ele não morreu por meio do martírio, porque o próprio Senhor já havia alertado que haveria algo, um processo diferente ali com ele. E em Patmos, então, João ele recebe diversas visões, né, divinas e instruções do Espírito Santo, e ele as escreveu com autoridade, porque o próprio Senhor olha para ele e fala: olha, escreva aquilo que vai ser falado. Nós vimos aqui, olha lá, escreva, verso 19, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão, né? Escreva tudo isso. E ele escreve, né, João, apóstolo, discípulo do Senhor, ele escreve sobre o tempo do fim com a mesma autoridade profética dos profetas do Antigo Testamento. Do mesmo modo que Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Oséias, entre outros, escreveram sobre o fim, João também escreve. Amém? As palavras de sua mensagem, elas dizem o quê? A respeito da revelação de Cristo. E essas palavras, pelo próprio Senhor Jesus dizendo aqui nas Escrituras, são dignas de confiança e verdadeira. Portanto, nós devemos ouvir e obedecer a essa mensagem. Amém? Lembrando que hoje nós estamos fazendo apenas uma introdução, um pano de fundo para a gente conseguir compreender cada uma das cartas. Nós vamos depois estudar a cada quarta-feira carta para Éfeso, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes. Cada semana nós vamos estudar a carta a uma das igrejas. Então João, ele destina 7 cartas, né, que estão contidas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, a 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia Menor. Atualmente é o território da Turquia e parte da Grécia. Então ali que ficavam realmente 7 igrejas com esses nomes para onde foi destinada essas cartas, né? E a ordem na qual ele escreve para essas igrejas é o quê? É a ordem em que um mensageiro faria a entrega ao viajar de Patmos e percorrer a província da Ásia em uma rota circular. Então o Senhor ele foi muito específico, ele falou para escrever nessa ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E por meio do seu escrito profético, o Cristo ressurreto se dirige às circunstâncias específicas dessas igrejas do século I, à medida que elas enfrentam o quê? Perseguição,
falsos ensinos, desleixo e comprometimento da espiritualidade. Porém, algo que é tão interessante, eu fiz até essa pergunta ali no Insta, né, quando eu coloquei a foto. Será que o ensino para 7 igrejas, ele é exclusivo para 7 igrejas daquela época do primeiro século? Será que é restrito para essas 7 igrejas? E não, porque o que essas 7 igrejas estavam vivendo naquela época? Veja se tem alguma semelhança com o que nós vivemos na igreja hoje ao redor do mundo. Eles viviam perseguição. Será que existe perseguição contra a igreja de Cristo nos dias de hoje? Existe. Existe. O Brasil ainda tem uma margem de liberdade já comprometida. Não é a mesma liberdade que nós tínhamos há 10 anos, por exemplo, de pregar, de falar. Já existe um comprometimento dessa liberdade de culto, né? E ao redor do mundo existem igrejas que estão sendo extremamente perseguidas. Se você pegar países no Oriente, onde ser cristão se torna uma afronta ao governo, ao sistema, e eles são punidos com a morte em alguns lugares da África, né? Olha o que tem acontecido em lugares como Sudão, Nigéria, né? Em alguns países na África, onde a perseguição aos cristãos tem sido tão grande. As pessoas estão lá dentro cultuando, adorando o Senhor, e eles vêm, incendeiam um prédio, fecham tudo, prendem todo mundo, morre muita gente. Isso é realidade hoje, né? Na China, por exemplo, existe a igreja, né, a igreja underground, aquela igreja que se reúne escondido. Isso tem na Coreia, tem em vários lugares, né, no Irã. São lugares onde a igreja de Cristo ela tem crescido, mas ela cresce debaixo de um peso de perseguição, igual era a igreja do primeiro século. Né? Outra característica da igreja do primeiro século: falsos ensinos. Será que hoje nós vemos falsos ensinos na igreja? Pensa comigo. Será que existem falsos mestres? Será que existem falsos profetas no sistema religioso atual? Será que existem pessoas que falam em nome do Senhor aquilo que Deus não falou? Será que existem pessoas que estão acrescentando, adulterando, mudando as Sagradas Escrituras para favorecimento próprio? É claro que existe. O que você precisa compreender, querido, que eu preciso compreender, é que a palavra fala que nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Apostasia é o abandono da fé. É o abandono da fé. A minha esposa está colocando aqui que sim, existe demais palavras motivacionais e não um chamado ao arrependimento, exatamente. Hoje a gente tem visto uma leva de pastores, ministros, pregadores, né? Que muitas vezes eles vão falar numa linha muito mais motivacional, colocando o homem no centro, um ensino antropocêntrico do que cristocêntrico. Quando o ensino é cristocêntrico, a chamada é a centralidade do evangelho, que é o que? Arrependa-se. João Batista, quando ele vem preparar o caminho do Senhor, a mensagem dele era uma só: arrependa-se. Arrependa-se. Jesus, ao longo dos evangelhos, a centralidade é o arrependimento. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se. Então, hoje nós temos visto falsos mestres, falsos ensinos, infelizmente, e a igreja não está diferente disso. Desleixo era uma característica da igreja do primeiro século. Será que existe desleixo na igreja de hoje? Tantas pessoas que têm feito a obra de Deus relaxadamente, é claro que existe. E comprometimento da espiritualidade.
Meu Deus, esse é um dos piores pontos aqui para mim. São todos horríveis, mas para mim é um dos piores pontos. Uma igreja que não ora, que não jejua, que não medita na palavra, que não mergulha no conhecimento da palavra, para mim vira só um clube social. Vira só um clube onde um animador ele vai para frente de uma plateia e ele vai fazer com que tudo pareça que está bom e quem está lá embaixo vai acreditar que está tudo bom e domingo que vem a gente segue nessa brincadeira achando que está tudo bom. Infelizmente, nós temos visto comprometimento da espiritualidade entre os homens e as mulheres de Deus. Então entenda, querido, a realidade dessas cartas, elas eram reais para aquilo que aconteceu naquela época, para cada uma das igrejas. Sim. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles vão fazer também uma associação de cada uma dessas cartas a um período histórico que a igreja viveu. Quem sabe uma hora eu posso falar mais detalhadamente sobre isso, porque demandaria mais tempo. Mas cada uma das características das igrejas daquela época se referia também a um período histórico, de modo que hoje nós estaríamos aqui no período da igreja de Laodiceia, a igreja morna, né? A última das igrejas mencionadas. Isso também pode ser verdade. Como também eu acredito ser verdade que todas as características que nós vamos ver nestas 7 igrejas, elas se encontram todas juntas hoje também, no ano de 2026. Então, para ficar claro esse quebra-cabeça aí na sua mente, aquilo que está escrito faz sentido para a igreja daquela época do primeiro século, como também faz sentido para períodos históricos pelos quais a igreja passou, como também faz sentido e nós encontramos tudo isso hoje. Por exemplo, nós falamos semana passada o ensino dos nicolaítas, líderes que não queriam que os seus liderados se amadurecessem, crescessem no Senhor. Hoje nós temos isso, gente. Hoje nós temos isso na igreja. Nós vamos estudar depois com mais detalhes a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que eram coisas que estavam dentro da igreja daquela época, hoje completamente enraizado dentro do sistema religioso atual. Então por isso que nós temos que conhecer Apocalipse, a revelação, entender como era e saber como funciona hoje. Para quê? Para termos as ações espirituais que Cristo também menciona em cada uma dessas cartas. Amém? Glória a Deus. É verdade, deixa eu ler aqui um pouquinho algumas notas aqui. Minha esposa disse: infelizmente muitos tratam a Igreja de Cristo como uma empresa particular, tornou-se um clube social onde tem uma agenda frenética de eventos e ação social e falta o mais importante, que é o quê? A pregação do evangelho genuíno. Claro que isso acontece, por quê? Porque quando se perde a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, o social é a capa que é colocado para tampar tudo isso. Então se a igreja faz o social, alimenta o pobre, cuida da viúva, e não tem nada de errado em fazer isso, isso deve acontecer, só que isso não pode substituir o quê? Aquilo que os apóstolos decidiram fazer. Quando você vai ler lá em Atos, ele fala, olha, vamos nos manter o quê? No ensino da palavra, na oração, na busca. Tem que ter. E também tem que ter o trabalho com os necessitados. Só que muitas vezes o que a gente vê é esse poder e essa autoridade não existindo mais e tendo só o social. Isso não é o padrão bíblico, né? A Stephanie disse aqui, hoje existem muitas igrejas que diz assim, venha como está e fique como está. O importante é ser feliz, não, né? E não pregam o arrependimento, a mudança, não. O importante não é ser feliz.
O importante é obedecer a palavra. A nossa verdadeira felicidade, ela vai estar na obediência das Escrituras, na obediência da palavra, né? Essa visão, olha, vem do jeito que você está, se você está em adultério, se está no homossexualismo, se está na prostituição, se está na fornicação, vem do jeito que você está e continue. Isso é uma visão mundana. Isso é uma visão mundana. O que muitas pessoas confundem, queridos, é que elas costumam, né, principalmente quem está vivendo dessa maneira, ela vai argumentar o quê? Mas Deus é amor. Com certeza, a palavra diz que Deus é amor. Só que Deus, ele não é só amor. Deus, ele também está assentado sobre um trono de justiça e juízo. Então, o amor de Deus não faz com que ele fique cego para conduta humana. Tanto que quando o homem peca, a gente vê ali na geração de Noé que a perversidade aumentou, Deus fez o que? Não, deixa eu acabar com tudo isso, porque eu não estou suportando isso, né? Então é claro que hoje Deus olha para cada um de nós por meio de Cristo, mas isso não nos dá liberdade para viver em pecado, para viver em libertinagem, né? Então o arrependimento, ele deve continuar sendo o centro da mensagem do Evangelho. Amém? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre cada igreja, só uma introdução, queridos. Semana que vem a gente esmiuça cada uma delas, tá? Então, Éfeso, tá? Éfeso, ela vai apresentar uma correlação com a igreja do primeiro século, uma igreja apostólica, uma igreja do envio, que ainda não experimentara grande perseguição. Então essa é uma característica da igreja de Éfeso. Já Esmirna, aqui eu estou falando agora já na divisão dos períodos históricos, né? Esmirna representa um período do ano 100 ao ano 313, que foi um período da igreja perseguida, que é quando a gente vai ter o maior número de mártires na igreja de Cristo, né? Do ano 100 ao ano 313, aqui um número enorme. Pérgamo já fala da igreja popular, da igreja que já estava se tornando comum, e é um período que vai do ano 313 a 538. Tiatira se refere à igreja que vai desde a Idade Média, né, até o início da Reforma, ou seja, dos anos 590 até 1517. Então, uma igreja que transige, ou seja, que faz acordos, que realiza transações e que mostra transigência ou tolerância. Então, é uma igreja que vai começar a negociar os seus valores, porque ela foi se tornando popular, agora ela vai negociando os seus valores. Olha, se antes, né, nós orávamos todo dia num relógio de oração, agora uma oração de uma vez por semana ela vai ser suficiente, porque está tudo fluindo. Então ela começa a negociar os seus valores. Sardes já fala de uma igreja morta, que é exatamente ali no período da Reforma Protestante, ou seja, de 1517 a 1750 aproximadamente. Uma igreja que estava morta. Filadélfia, ela nos fala já sobre a era das missões, né? Quando houve um período de grande avivamento na história da igreja, de 1750 até 1890, e grandes avivalistas eles se espalham pelo mundo. E Laodiceia se refere à igreja da atualidade, nesse aspecto em que nós entendemos cada um dos períodos, né? Ou seja, uma igreja morna, uma igreja conhecida como a era do ecumenismo. Tá? O que é o ecumenismo? É tudo junto. É tudo junto. Né? Tá tudo misturado, as crenças misturadas. Né? E nós podemos ver ainda as características, como eu já disse, das 7 igrejas, representando a igreja como um todo hoje, lutando contra todos os mesmos problemas descritos nas 7 cartas. Você vai encontrar isso hoje na atualidade também. Tá? Então, vale lembrar aqui, queridos, que as 7 igrejas não se refere a 7 denominações. Não é isso.
tá? Não são 7 denominações, é a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia, não são 7 denominações aqui. Existe uma representação profética acerca do número 7, que é o quê? Ele é um número amplamente utilizado na construção do livro de Apocalipse, né? Para ser mais preciso, o número 7 ele vai aparecer 54 vezes em todo o livro de Apocalipse. E ele fala o quê? As 7 igrejas, as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então, basicamente, o número 7 em Apocalipse, ele representa a totalidade, a plenitude, tá? Algo, né? Como se fosse assim, ao escolher enviar cartas para 7 igrejas, não para 6 ou não para 8, mas ao Senhor falar de 7 igrejas, não é que só essas 7 igrejas eram problemáticas. Não é só essas 7 igrejas que passavam por dificuldades. Todos os lugares onde a igreja estava nascendo, ela tinha problemas, tinha dificuldades, tinha pecado. Dá uma olhada, por exemplo, para aquilo que Paulo escreve para a igreja de Roma, ou para a igreja de Corinto. Dá uma olhada em como estava complicada a situação ali nessas igrejas. Só que Jesus não inclui aqui. Ele seleciona 7, por quê? Porque o número 7 representa a totalidade, a plenitude, algo completo. Ou seja, era como se o Senhor estivesse dizendo, ao escrever para 7 igrejas, eu estou enviando carta a todas as igrejas, né? Sendo assim uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas, é a indicação de que o livro ele é atual para todas as igrejas de todas as épocas, porém sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as destinatárias primárias. Então, primeiro, foi escrito para elas, mas não foi única e exclusivamente para essas 7 igrejas. Foi para a igreja de todos os períodos históricos e é para a igreja atual também, né? Então, as cartas elas são endereçadas ao anjo de cada igreja, isso fica muito claro no texto. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, né? Que pode ser tanto um ser celestial como um ser humano, aquele que leva uma mensagem, né? E caso mensageiro, nesse caso, seja um ser humano, seja o pastor, seja o líder, a palavra ela se encaixa perfeitamente aos líderes de cada uma dessas igrejas, ou seja, uma orientação para cada um deles também, né? Então, o conteúdo das 7 igrejas, né, das 7 cartas às igrejas e todo o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, ele não tem como objetivo gerar medo. Não é medo que Deus quer gerar em nós. Nos 22 capítulos de Apocalipse, Deus não quer gerar medo, ele quer gerar temor. Medo e temor são duas coisas completamente distintas. Medo nós temos de algo que possa ser ruim. Temor nós temos do Deus Santo e Todo-Poderoso, né? E para que nós tenhamos condições de viver e de enfrentar tudo o que teremos que passar pela frente, queridos, precisamos estar firmados em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, esse é o objetivo dessa série de lives de estudos sobre Apocalipse, os últimos dias, as igrejas, né, as cartas às 7 igrejas. É para quê? Para que você seja fortalecido. E é tão interessante no que nós vamos ver a partir de quarta que vem. Por quê? Porque a cada igreja, a cada carta que o Senhor envia, ele vai apresentar o problema daquela igreja e ele vai dar a instrução de como lidar com aquilo, de como resolver aquilo. O problema é tal, então se deve fazer isso para lidar com isso. Então, se nós ouvirmos atentamente, dermos atenção à palavra de Deus,
obedecermos os seus mandamentos, fizermos aquilo que o Senhor está dizendo para o seu povo, para a sua igreja fazer, nós estaremos nos preparando, né? É por isso que a palavra vai descrever a noiva de Cristo como alguém que está se ataviando, ela está se preparando, ela está se ornamentando para esse encontro com o Senhor, que você precisa lembrar de como ele vai ser. A palavra diz no verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todos aqueles que gastaram as suas vidas, suas energias, suas influências, dizendo, Jesus não vai voltar não, isso é viagem, tá? Vive a vida de boa, não vai voltar. Quando Cristo voltar, nas nuvens em poder e glória, todos se lamentarão. Sabe aquela história quando alguém fala para você alguma coisa tipo assim, não faça, não faça, não faça, e você vai e faz aquilo, e quando você faz dá errado. Você fala, por que eu fui fazer? Como eu deveria ter ouvido aquela pessoa? Alguém já passou por isso ou só eu? Né? Como que eu deveria ter ouvido aquela pessoa? E a pessoa não ouviu, e ela se lamenta por aquilo. Então a palavra diz que com a vinda de Cristo, todos os povos se lamentarão. Só que vai haver um povo que vai estar celebrando, que é o quê? A sua noiva, a sua igreja, que estará preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Então era isso que eu queria fazer hoje aqui com vocês, uma introdução às 7 cartas de Apocalipse. Então a partir de quarta-feira que vem nós vamos carta por carta, esmiuçando os detalhes, conhecendo os detalhes. Para algumas das cartas talvez a gente precise de mais do que uma quarta-feira para a gente conseguir conversar sobre elas e entender. Algumas são mais densas, né? Precisam de um contexto histórico mais aprofundado. Mas eu gostaria de te motivar a participar, estar aqui. Coloca na sua agenda toda quarta-feira às 12 horas aqui no perfil e participe, convide pessoas, tá? Essa live vai ficar salva, convide pessoas, já mande hoje, né? Faça uma listinha, deixa eu te dar uma tarefinha, pega um papel, escreva pelo menos 10 pessoas que você acredita que precisam conhecer e aprender mais sobre essa realidade de Apocalipse, o livro da Revelação, né? Essa reta final da igreja. E aí você vai mandar para essas pessoas essa live aqui, que já vai ficar salva, e depois você vai chamá-las durante a semana para lembrá-las de quarta-feira, de modo que tenhamos mais pessoas ouvindo essa mensagem. E eu tenho certeza que estudar cada uma das cartas vai ser edificante para todos nós, a começar por mim. Amém, queridos? Então que Deus os abençoe. Eu quero orar aqui junto para a gente encerrar e que todos tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque ainda temos a oportunidade de estudar a Tua palavra, de Te conhecer. Senhor, o Senhor deseja se revelar a cada um de nós de modo poderoso e o acesso, Pai, está completamente feito, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso à Tua presença, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, gera em nós o desejo de conhecer, o desejo de ouvir, Senhor, o desejo, Pai, de nos instruirmos, Pai, na Tua palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor e que o Senhor nos conceda um dia de graça, de paz e de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês hoje e sempre. E nós nos vemos na quarta-feira com a primeira igreja, a igreja de
Éfeso. Nós vamos estudá-la na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Deus abençoe. Convide pessoas, compartilhe essa live depois. Grande abraço.